Olá, pessoal. Hoje eu estou com um formato novo aqui, e o assunto vai ser o efeito da mídia sobre a nossa personalidade, especialmente em como elas tendem a nos deixar mais individualistas, na abordagem que eu vou usar aqui hoje. E como esse individualismo, por um lado, é bom, porque ele traz uma autonomia, né, para a pessoa, ela consegue fazer coisas com a tecnologia que antigamente ela precisava, de outras pessoas para fazer isso, mas também os efeitos negativos, que pode nos levar a ser mais narcisistas, e que esse narcisismo vai turvar a nossa interpretação das coisas, né. Vai fazer com que a gente tenha uma visão de mundo um pouco mais ensimesmada e limitada também, tá. Então vamos lá? Bom, primeiramente eu preciso citar este autor aqui, todos os livros que eu citar aqui vão estar na descrição, tá. Seria o Marshall McLuhan, com esse livro aqui, Tecnologias ou Mídia como Extensões do Homem. Ele entendia que todas as tecnologias estendem uma faculdade do homem ou um sentido, né? Então, por exemplo, o carro estenderia as nossas pernas, assim como o avião e o trem. O rádio estenderia nosso ouvido, né? Nossa capacidade de ouvir à distância, ou até mesmo de falar à distância, como no caso do telefone. Enfim, são todas potencializações da nossa capacidade, né? Do ser humano. Mas e as redes sociais, o que elas vão estender? Algumas pessoas falam, pode estender a nossa capacidade de relacionamento, né, de fazer mais amigos, se é que a gente pode chamar aqueles 5.000 amigos que a gente tem em redes sociais de amigos mesmo. Mas eu acredito que ela também está estendendo um outro ponto do ser humano que é um pouco menos óbvio, que é o ego, né? As mídias sociais são um reforço do nosso ego, principalmente as imagéticas ali, como o Instagram, por exemplo, o Facebook. Então, elas são extensões desse ego, isso tem algumas consequências, né? Esse cara aqui, o Bauman, ele falou sobre esse efeito das mídias sociais, que é bastante interessante na abordagem dele, que é como as mídias sociais nos deixam mais narcisistas, e que o que ela nos alimenta com nós mesmos, né? O mito do Narciso é um mito muito explorado em tecnologia, né? Você acha esse mito nesse livrinho aqui, esse livrão aqui, na verdade, né? Do Ovídio, que se chama Metamorfoses, vou deixar o link aqui. E o Narciso é uma figura, aquela figura que se apaixona pelo reflexo, né, na água e acaba ficando entorpecido pela própria imagem e acaba morrendo ali de fome, né? Porque ele não consegue abandonar o próprio reflexo de tanto amor que isso despertou nele. E, assim, o Narciso, ele era uma figura belíssima, né? E ele foi cortejado por toda os jovens, né, da época, inclusive as ninfas, né, que eram deusas, né, ou semideusas, também se apaixonavam por ele, só que ele não dava moral para ninguém. Então ele não gostava de ninguém. E um dia ele encontra uma fonte, né, um espelho d'água, no qual ele vai beber água, e ele acaba vendo a própria imagem e não se dá conta de que aquela imagem é ele mesmo. E ele se apaixona perdidamente por aquela imagem e fica ali tentando agarrar a imagem, tentando beijar a imagem, né? E se confunde com, com uma pessoa, como se fosse outra pessoa, né? Eu vou até ler um trechinho aqui que é bem interessante, porque vai ser útil para o meu argumento. Ele fala assim: sem o saber, assim se deseja. É aquele que ama e é ele o amado. Ao cortejar, assim se corteja. Arde no fogo que acende. Quantos beijos inúteis deu na fonte que lhe mentia? Quantas vezes, para abraçar o seu pescoço que via no meio das águas, mergulhou os braços sem dele se encontrar? Então, você vê, ele entrou num estado de loucura, né? Mas o importante aqui é perceber que ele não se dá conta, pelo menos até esse momento, que aquilo é ele mesmo. E quando a gente está nas mídias sociais e lendo artigos e vendo imagens, nós nos manifestamos por meio de interação nos botões de engajamento, curtir, comentar, compartilhar, enfim.
O algoritmo dessas mídias sociais, ele tem o objetivo de te engajar, porque eles ganham por tempo que você permanece ali. Então, quanto mais tempo você ficar, melhor. Eles vão procurar, então, o que você gosta de ver. E adivinha o que você gosta de ver? Tal qual o Narciso, nós gostamos de ver a nós mesmos ali. Então, ele acaba virando o espelho, né? O reflexo de nós mesmos. E tanto quanto o Narciso, na minha percepção pelo menos, a gente não tem esse entendimento, a gente não percebe que ali é um reflexo da gente. Nós estamos tão iludidos quanto o Narciso vendo o próprio reflexo na água. Né? E a história não termina bem para o Narciso. Né? Mas, assim, quais são as consequências disso, né, para nós no dia a dia? O problema é que, assim, quanto mais você interage com a mídia social, mais você treina o algoritmo, mais parecido com você vai ficando o teu feed. Mais ensimesmado você vai ficando. Então, você começa a tirar tudo que é diferente de você, do teu feed. Às vezes até alguns colegas vão lá e postam alguma coisa que você não gosta, você vai lá e cancela, né, esse colega. O próprio Byung-Chul Han também tem um livro fantástico que se chama Sociedade do Cansaço, que é esse aqui. Eu não sei se dá para ver, mas eu vou também deixar o link aqui. E ele fala desse processo, né, da gente negar a alteridade, porque a alteridade que vai te parar, vai te desacelerar, ela exige reflexão. Então, o outro, o diferente, ele traz reflexão, ele traz pausa de raciocínio, ele traz o contraponto. Então, quando você lima isso da sua timeline, você vai ficar mais ensimesmado e menos reflexivo. Você vai ter uma visão muito estreita do que é o mundo, né? E, nesse sentido, a gente vai, vamos dizer assim, tendo a percepção da realidade muito, muito limitada. Né? Todo o teu raciocínio é mais do mesmo. Então, tudo que não concorde com você, você vai começar a não ver. E isso passa a não ser mais nem sua própria escolha, porque quem está decidindo isso por você não é você, é o algoritmo. Né? Você não tem clareza, muitas vezes, nem sempre pelo menos, de que o teu engajar ali com os botões vai começar a limar uma série de pessoas do teu convívio digital, pelo menos. Então, isso é bem danoso para o processo reflexivo, né? Vamos dizer assim, para o próprio diálogo dentro da sociedade. E, para mim, a consequência pior disso também é que, quando você tem menos convivência com o diferente, com opinião diferente, os seres diferentes, né? A gente começa a perder o respeito também. A gente começa a negar e, vamos dizer assim, ter até repulsa pelo que é diferente. E isso que acontece de forma, vamos dizer assim, corriqueira hoje, a gente não percebe. Então, nesse sentido, né, nós estamos tão iludidos quanto o Narciso. A gente não tem noção do dano que aquilo está causando para a gente, né? Nessa paixão que a gente tem por nós mesmos. Como diria o Caetano Veloso, né, Narciso acha feio o que não é espelho. Então, tudo que não reflete você, você cancela da sua vida. Mas isso tem esses problemas. E você, se sente um pouco narciso quando está navegando na internet? A tua opinião está meio sempre igual, né? Deixa aqui embaixo o que você acha. Vamos conversar aí sobre esse efeito. Obrigado, gente, pela atenção. Até a próxima.